Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por este culto, por a oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Pai, de podermos aprender e falar da Tua palavra, do Teu propósito, ó Pai, em nossas vidas. Te pedimos, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco a respeito da nossa carreira como cristão, ou da nossa carreira como pessoas. Então, eu coloquei o título da nossa mensagem, cumprir a carreira com alegria. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, na verdade quem está escrevendo aqui é Lucas, mas as palavras são de Paulo, ele está se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso. Ele está realmente no momento em que ele está ali com os anciões, com os pastores, com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele está indo em direção a Jerusalém, e ele vai ser preso, e aí ele vai ser levado até Roma. Mas ele não sabia exatamente o que iria acontecer. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo, ele está falando da sua vida como um todo, como cristão, e ele fala assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. E eu gostaria de falar justamente a respeito disso, qual é a nossa carreira, qual é a minha carreira, qual é a sua carreira diante de Deus? Qual é o seu ministério diante de Deus? E para começar, vamos pensar na palavra carreira, O apóstolo Paulo fala aqui, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o que é a carreira, A palavra carreira, ela tem origem ali no latim, e ela fala a respeito de uma estrada, para carros, ou para pessoas, ou cavalos. Então, o que significa a carreira? Significa um caminho a ser percorrido por alguém durante a sua vida profissional. Hoje em dia se fala muito de carreira profissional. Qual é a nossa carreira profissional? Alguns de nós aqui já temos as nossas carreiras profissionais. A minha carreira foi na área da informática. Trabalhei a minha vida toda com computadores. Agora eu estou migrando essa carreira, quero ir para a área da educação, mas até hoje ainda trabalho com computadores. A irmã Nilda, a carreira dela foi na cozinha, irmã Nilda? Além de outras várias que fez, mas na cozinha, e assim, o irmão Estevão é engenheiro químico, Marisa, área da enfermagem, a irmã Linda, negociante, veja, e a Débora ainda está gatinhando, ainda não sabe qual é.
Aí, ó, vendedora de bala, comerciante. Tá vendo? O apóstolo Paulo, ele estava preocupado em cumprir a carreira dele com alegria. Então é importante que a gente faça aquilo que nós gostamos, aquilo que nos traz alegria. E o apóstolo Paulo, ele se sentia, o importante para ele era o quê? Cumprir a sua carreira alegremente. Mas ele também fala do seu ministério, né? Ele fala, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, vamos pensar agora na palavra ministério. Qual é o seu ministério? O que é a palavra ministério? É interessante, irmãos. Eu não peguei o significado da palavra, mas sim a origem da palavra, né? Tanto da palavra carreira, quanto da palavra ministério. E essa palavra ministério tem a sua origem no latim, ministério. Não sei como é que fala isso aqui, no latim. Ministério, é porque não tem acento, que significa um cargo, ou uma incumbência, ou uma comissão, né? Um serviço que a pessoa deve fazer. Esse termo, essencialmente, né, significa de forma genérica, um cargo, uma função que você exerce, que corresponde ao seu trabalho, ao seu serviço. A gente ouve muito falar sobre os ministérios hoje, né? Aliás, eu estava vendo a notícia, parece que o governo vai aumentar mais um ministério ainda, né, dentro do seu governo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério, uma carreira que ele tinha que cumprir, um caminho que ele tinha que seguir, e um determinado trabalho que ele tinha que fazer, irmãos. Então, quando ele está falando aqui, ele fala assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o meu caminho, eu tenho que percorrer, e o meu ministério, o meu trabalho, a minha função ali, a minha comissão, aquilo que eu fui incumbido de fazer. E ele continua, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele recebeu o seu ministério do próprio Senhor Jesus, quando se encontrou com ele lá no caminho de Damasco, né? Naquele momento ali que ele se encontra com Jesus e ele conhece o Senhor, né? Ali o Senhor fala, agora você vai ver o que está preparado para você, porque eu vou te enviar aos gentios, aos reis, aos povos e aos judeus. Então, o apóstolo Paulo, ele recebe o ministério do próprio Senhor Jesus, e quando ele fala, né, da alegria de cumprir esse ministério, ele está falando dentro de um contexto, irmãos, de perseguição. Se você voltar um pouquinho, né, nós lemos o verso 24, vamos ler o verso 23, tá bom? Ele diz assim, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, dentro do contexto que ele está falando aqui, né, que o apóstolo Paulo, ele vem falando com aqueles irmãos ali de Éfeso, ele está na cidade de Mileto, mas ele está falando com os anciões de Éfeso. Ele diz assim, olha, o Espírito Santo tem me revelado de cidade em cidade, nos caminhos que eu vou falando, que eu vou passando, que ele me revela que eu vou passar por prisões e tribulações. E aí ele entra no versículo 24, mas de nada faço questão, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Consegue perceber o contexto do que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com a sua própria vida,
mas ele estava preocupado em cumprir o ministério, a carreira que havia sido proposta para ele, por Deus. E aí eu estou pensando nisso, com relação a nós, né? Qual é a nossa carreira? Qual é o caminho que nós temos que traçar? Qual é o ministério que nós reconhecemos que recebemos de Deus, como cristão, como seus filhos, como suas testemunhas? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É importante, irmãos, a gente sempre está revendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, pensando na palavra agora, propósito, né? A palavra propósito, ela vem do latim proponere, que significa à frente. Então, propósito, esse significa à frente. E ponere, né, que é lá do latim, colocar. Então, o que eu estou colocando na minha vida na frente, em primeiro lugar? Isso é propósito. Qual é o propósito? Qual é aquilo que é mais importante para mim, que eu estou colocando na frente, em primeiro lugar? O propósito do apóstolo Paulo era o quê? Cumprir o seu ministério, o seu chamado de ser testemunha, de pregar a graça do Senhor Jesus. Esse era o propósito da vida do apóstolo Paulo, irmãos, e aliás, ele cumpre isso de forma maravilhosa, porque Deus concedeu esse privilégio para ele, de poder cumprir com o seu propósito, de dar testemunho da graça de Deus, e ele o cumpria com alegria. Então, quando você está dentro do propósito de Deus, irmãos, você está completo. Você está pleno. Entendeu? Vocês conseguem entender como é importante nós conhecermos de Deus, qual é o propósito dele para a nossa vida? Como cristão, como cidadão, como marido, como esposa, como servo, não importa. O importante é a gente ter claro para que a gente possa cumprir esse propósito com alegria. Contanto que eu consiga cumprir aquilo que Deus tem colocado no meu coração, independente das tribulações e das prisões e das aflições. E olha só, se você voltar comigo lá no verso 19, o apóstolo Paulo, ele está ali conversando com aqueles irmãos e fala assim, ó, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então perceba só, irmãos, o apóstolo Paulo, ele cumpria o seu ministério, o seu propósito, com humildade, e com choro, com lágrimas, porque de fato, irmãos, o ministério de um apóstolo, o ministério de um pastor, de um líder, ele tem lágrimas, irmãos, porque ele chora muitas vezes pelas suas ovelhas, pelas coisas que acontecem no seu ministério, no seu dia a dia. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu servi ao Senhor, porque ele está se despedindo, ó irmãos, eu servi com vocês aqui com toda a humildade, com lágrimas, com tentações. Essa é a vida do cristão, irmãos, que tem o propósito de servir a Deus. Ele serve a Deus, irmãos, sabe, tem que ser com humildade, tem que ser muitas vezes com choro, com lágrimas, rodeado por situações que muitas vezes lhe tentam. E é interessante, porque assim, eu estou olhando aqui o exemplo de Paulo, mas nós vamos ver alguns outros exemplos de homens, que em determinadas situações, eles foram provados na sua fé, e no propósito que Deus tinha na vida deles. E aí eu separei, pelo menos, 2 momentos, lá do Antigo Testamento, que mostra bem o que é você ter convicção do seu propósito, do seu chamado, da sua posição como cristão, como alguém que serve a Deus, como alguém que teme a Deus, como alguém, irmãos, que conhece o verdadeiro Deus. E aí eu gostaria que os irmãos deixassem marcado, eu vou marcar aqui, ó, Atos capítulo 19, mas nós vamos lá para o livro do profeta Daniel.
Daniel capítulo 3. E nós vamos ver o exemplo de 3 jovens que eram do povo de Israel e que haviam sido levados cativos pelos babilônicos e estavam entre os babilônicos. Daniel capítulo 3, e nós vamos começar a partir do verso 14. É o seguinte: o rei Nabucodonosor, que era o grande rei do Império Babilônico, ele havia construído uma grande estátua de ouro, e ele tinha determinado que todos os moradores ali da onde estavam aquela estátua ali, onde estava o seu reino ali, quando ouvisse o som, né, dos tambores, das flautas e assim sucessivamente, deveriam se prostrar diante daquela imagem, como se aquela imagem fosse um Deus. E esses 3 jovens, que faziam parte do povo de Israel, que haviam sido levados cativos, que estavam entre os principais ali do reino, porque eles estavam sendo ensinados para serem líderes ali do povo babilônico, eles enfrentaram o mandato do rei. Então vamos lá, capítulo 3, verso 14, diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, lá estava o rei com todos os seus súditos, e ele então pega aqueles 3 jovens, coloca ali perto dele e fala assim: ó, vai tocar aqui as flautas, vai tocar os instrumentos, bom é que vocês se prostrem e adorem o Deus que eu fiz, porque senão vocês vão ser lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo. Olha a resposta dos jovens. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Então, peraí, irmãos. Bom é que vocês se ajoelhem e se prostrem. Ô, seu rei, não precisa falar mais nada não, a gente não vai fazer. E o Deus que nós servimos vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas se ele não livrar, pouco importa. Eu não faço questão nenhuma. Ele está que nem Paulo. Pouco me importo com a minha vida, desde que eu cumpra aquilo que Deus pediu para mim. Eita, rei, se você vai me jogar ou não lá, ou eu vou morrer ou não. O que eu sei é que
diante desse Deus aí, eu não vou me prostrar, porque eu sirvo ao Deus do céu, o Deus verdadeiro. Irmãos, exemplos do Antigo Testamento que nós devemos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje, para que possamos honrar ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ao Deus Criador de todas as coisas. Pouco importa, irmãos, o que o mundo fala. O que importa é que nós conhecemos o Deus verdadeiro, e Ele tem nos chamado para sermos suas testemunhas, pregadores do Evangelho, homens e mulheres que dizem a verdade, que honram a Deus. Esses 3 jovens, nós conhecemos a história. Eles foram lançados no lá na fornalha de fogo. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que o fogo não teve efeito nenhum sobre suas roupas, nem o cheiro, né? Nem o cheiro, não queimou nada, né? O mais incrível é que os homens que jogaram eles lá morreram, porque estava tão quente a fornalha que eles morreram, não suportaram. E aqueles jovens estavam passeando pelo meio da fornalha, junto com um quarto, que era o próprio Senhor Jesus. Então perceba, irmãos, um exemplo. Muitas vezes nós vamos ser colocados diante da nossa fé, e nós temos que permanecer firmes, confiando no Senhor. Mas no próprio livro de Daniel, capítulo 6, nós temos um outro exemplo, né, que é o próprio Daniel, o profeta Daniel, porque ele também teve, né, a sua prova de fé. Irmãos, nós não sabemos bem aonde estava Daniel quando aconteceu o fato lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia não diz, tá? Provavelmente ele deveria estar em alguma viagem, porque ele era um conselheiro do rei, mas ele não estava presente naquele momento. Mas depois, passado todas essas coisas, num outro reinado, no reinado do rei Dário, ou Dario, não sei, porque não tem acento esse nome, né? É Dario ou é Dário? Dario, né? Lá no reinado de Dario, novamente, né, os perseguidores criam situações para que os são verdadeiros servos do Senhor possam ter sua fé provada. Então, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Vamos lá, capítulo 6 de Daniel, de 8 a 10. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Que proibição era essa, irmãos? Durante 30 dias, não podia orar, nem buscar, nem interceder a outro Deus, a não ser ao próprio rei Dario. Essa era a proibição. Não podia. Você não podia elevar sua oração a qualquer pessoa, a não ser para o próprio rei. E o rei, né, todo cheio de pompa, né, falou assim, uma boa essa, né? Foi lá e assinou o edito. Muito bem. Mas olha só o que diz aí no verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, peraí, irmãos, quando nós estudamos a vida de Daniel, Daniel também fazia parte desse grupo que foi levado cativo para a Babilônia,
E agora já não é mais os babilônicos, né? Os babilônicos tinham sido dominados pelos medos. E havia agora um novo império chamado Medo Persa. Né? Os persas já tinham tomado ali a cidade de Babilônia, já tinha dominado aquele império. E agora nós temos esse rei chamado Dario. E esse rei, irmãos, ele assina o edito. Mas Daniel, ele tinha um costume. E Daniel já estava há muitos anos ali, irmãos. As pessoas ali conheciam. Qual era o seu costume? Todos os dias, pelo menos 3 vezes durante o seu dia, ele se colocava de joelho diante de uma janela na direção de Jerusalém e orava a Deus. Era um hábito, um costume. Assim como nós temos o costume de estarmos aqui na igreja todos os domingos. Não é verdade? É estranho quando a gente não está aqui, né? Vocês sentiram minha falta? Sentiram, né? Você viu o Robson aí, ô pastor, que bom que o senhor voltou de férias. É assim, irmãos. A gente sente falta do irmão Baldez, do irmão Moacir, da irmã Eurides, da irmã Juvenil, né? De vez em quando a gente se pega lembrando da irmã Juvenil. É assim, irmãos. É o costume, é o hábito, porque este é o nosso momento de culto a Deus. Daniel tinha o seu momento de oração. E aí, quando ele viu o edito, o que ele fez? Continuou fazendo o que ele sempre fazia. Talvez um dia, irmãos, nós possamos ser proibidos de vir para a igreja, irmãos. Veja lá como nós vamos agir neste momento. Hoje nós temos total liberdade. Mas pode haver um momento em que isso seja proibido. Alguns anos atrás, quando eu estava em São Paulo, sempre tinha alguém abrindo a sua Bíblia dentro do trem e pregando. Hoje é proibido, sabia? É proibido. Se você fizer isso, se alguém te denunciar, eles tiram você do trem. É verdade. Você não pode incomodar ninguém, não. Os camelôs não incomodam, né? Mas se você começar a pregar ali e alguém resolver te denunciar, é assim. Interessante, né, irmãos? Antigamente, dentro das instituições públicas sempre havia uma oração. Hoje em dia não pode não, tá, irmãos? Fazem, mas não pode. Porque dizem que o Estado é laico. Certo? O Estado pode ser laico, irmão, mas eu tenho as minhas crenças. E gostaria de ser respeitado por elas. Tá? Então perceba só, Daniel, irmãos, ele não fez nada de errado. Ele sempre, durante o seu dia, 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho naquela janela e orava para o seu Deus. Tá? Porque apesar de ele ter uma posição de eminência dentro do reino, irmãos, porque ele era um conselheiro do rei, ainda assim ele era um cativo. E ele queria era voltar para a terra dele. Assim como nós somos forasteiros nesta terra, irmãos. Porque a nossa casa, o nosso lar está no céu. Amém? E os nossos olhos estão sempre voltados para o nosso lar celestial. Aí Daniel fez o quê? Continuou orando. Tá? E aí, é claro, né? Nós já conhecemos a história. Não pode. Aí, ó, tá vendo? Fez pouco caso do rei. Vamos lá, capítulo 6, verso 19. O que acontece? Não, desculpa, irmãos. Vamos continuar o texto lá, né? Capítulo 6, verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do seu edito real disseram: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, a artimanha dos inimigos havia dado certo. Então o rei teve que mandar lançar Daniel na cova dos leões. Nós sabemos a história, irmãos. A partir do verso 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz tristes e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Deus livrou a Daniel também. Irmãos, é importante a gente ter em mente que esses homens não sabiam que seriam livrados. Assim como Paulo também não sabia o que ia acontecer. Aliás, ele até sabia que iria passar por tribulações e prisões. Tá? Então, nada de bom esperava esses homens. E de fato, irmãos, nós sabemos que nós que escolhemos a honrar a Deus, que temos o propósito de servir a Deus, sabemos, irmãos, que nós muitas vezes vamos ser colocados em situações difíceis na nossa vida. Porque no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo. Se eles odiaram a Jesus, irmãos, também nos odiarão. Então não se engane. E de fato, irmãos, estes homens servem como exemplos para que nós possamos nos sentir fortalecidos. Se nós voltarmos lá no livro de Atos, né, onde nós marcamos, Atos capítulo 20, né, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para esses irmãos, né, lá no verso 19, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, o mais importante para ele não era a sua vida, o seu conforto, mas sim que ele cumprisse com alegria a sua carreira e o seu ministério. O apóstolo Paulo, assim como aqueles homens enfrentaram reis e leões, ele também enfrentava situações e aflições, sabendo que o que o esperava era prisões e tribulações. E de fato, irmãos, o apóstolo Paulo também é um exemplo para nós. Mas nas Escrituras nós também temos o exemplo dos outros apóstolos, que também enfrentaram aqueles que os perseguiam. E se nós voltarmos aqui no livro de Atos, no capítulo 5, eu gostaria também de mostrar que esses homens também enfrentaram aqueles que os perseguiam. Lá no capítulo 5, verso 26, nós temos ali os apóstolos diante do Sinédrio, né? Eles foram presos e estavam agora diante do Sinédrio. Eles haviam sido presos, o anjo do Senhor havia libertado eles, e eles estavam no templo pregando o evangelho, quando novamente vieram buscá-los. Capítulo 5, verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe,
não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nós temos que ter claro em nossas mentes que o propósito de Deus é que nós obedeçamos a Ele, a Deus. Não importa, irmãos. Eu sei que muitas vezes nós somos colocados em situações adversas na nossa vida e nós erramos, mas a gente tem que se esforçar, porque o propósito é que nós servamos a Deus, que nós obedecemos a Deus. E os apóstolos aqui, diante ali daquele sinédrio do sacerdote que estavam ali interrogando, falaram: olha, vocês falaram para a gente não pregar em nome de Jesus, mas pouco importa para nós. Importa para nós é obedecermos a Deus, e Ele nos mandou que nós fôssemos testemunhas e que pregássemos ao povo. E isso que os apóstolos estavam fazendo. E aí então nós vamos ver o que acaba acontecendo, né, diante dessa situação. Se nós formos agora lá para o verso 40, versículo 40, e concordaram com ele, né, com um dos fariseus que haviam falado aqui, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Então, peraí, irmãos. Estes homens, os apóstolos, aqueles que haviam sido ensinados pelo próprio Senhor Jesus, aqui, né, os 12 junto com Matias, tá, que havia sido escolhido no lugar de Judas, eles não se importaram com as ameaças, com os açoites, pelo contrário, se alegraram, se regozijaram de haver sido dignos de padecer pelo nome do Senhor. Irmãos, nós temos que ter esse sentimento em nossos corações, esse propósito. Veja, o Senhor Jesus não vai mandar um anjo aqui e vai falar assim: eu quero que você faça isso, isso e isso, tá? Não, hoje em dia nós temos as Escrituras, e as Escrituras nos diz para sermos fiéis à palavra do Senhor, sermos obedientes aos seus mandamentos, de colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, de que se nós vamos sofrer perseguição e aflições, seja por causa do nome do Senhor, e não por nossos próprios erros, mas porque nós amamos ao Senhor e defendemos o seu Evangelho. E esses homens enfrentaram essa situação. E eu gosto muito de um texto, irmãos, que também está lá no livro de Atos. De Hebreus. Então vamos lá para Hebreus capítulo 11, porque o Hebreus capítulo 11 é aquele, né, capítulo que tem a galeria da fé, né, que fala a respeito da fé e daqueles homens que pela fé, né, alcançaram a graça de Deus, pela fé, né, eles fizeram muitas coisas, e eu acho muito interessante o finalzinho do capítulo 11, então vamos lá, capítulo 11, versículo 33, falando daqueles que viveram pela fé, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram,
puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de ovelhas, de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, é maravilhoso pensarmos nesse texto e pensarmos naquilo que Paulo está falando e naqueles exemplos que nós vimos no Antigo Testamento. Irmãos, pouco importa a nossa vida, contanto que cumpramos o nosso ministério. Contanto que nós perseveramos no caminho correto. Lembre-se que Jesus é o caminho. Ele é a nossa vida. Ele é a verdade. Essas pessoas aqui sofreram esses tipos de atrocidades aqui, ó. Às vezes a gente acha que a nossa vida está difícil, a gente é chorão. É verdade. Mas olha para aquilo que as Escrituras estão dizendo. Essas pessoas, o mundo não eram dignos. O mundo não era digno dessas pessoas. Mas eles não puderam conhecer a graça do Senhor Jesus pessoalmente. Eles não conheceram a vida de Jesus como nós conhecemos. Eles não sabiam que Jesus iria dar a sua própria vida no madeiro. Sofreu pelos nossos pecados. Nós somos conhecedores, irmãos. A nossa fé está baseada naquilo que Cristo fez, porque pela fé em Jesus somos salvos. Estes homens não, eles olhavam as promessas de longe, mas eles não viram. Essas pessoas que o escritor aqui de Hebreus está falando, eles não sabiam como seria a vinda do Senhor Jesus e a revelação do Filho de Deus. Eles confiavam na promessa. Nós não, irmãos. Nós somos indesculpáveis. Por isso que o nosso propósito, nosso coração tem que estar nas coisas de Deus, irmãos. Lembre-se, propósito é colocar na frente. Nós temos que servir a Deus em primeiro lugar, irmãos. E deixar que as demais coisas sejam acrescentadas. E eu tenho experimentado isso na minha vida, no meu ministério. Não é fácil. Não é fácil. Mas é muito gostoso você olhar para o cuidado de Deus na sua vida. Deus sabe o que cada um de nós precisamos, sabia, irmãos? Ele sabe. Sabe o que a gente precisa fazer? Confiar no Senhor. Fazer a nossa parte. Não importa. Mas eu quero encerrar, irmãos, a nossa mensagem com as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Então vamos lá. Volta um pouquinho, né? Porque é 2 Timóteo. Se você está em Hebreus, volta só um pouquinho aí que já... 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 5. Nós começamos com o exemplo de Paulo, porque ele não fazia questão da sua vida.
mas ele queria cumprir com alegria a sua carreira, o seu ministério. Agora olha o que ele diz aqui para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Falando para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amém? Então, peraí, irmãos. Nós devemos ser o quê? Sóbrio, sofrer as aflições, fazer a obra, cumprir o nosso ministério. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, irmãos? Qual é o seu ministério? Abrace-o, seja sóbrio, seja consciente dele. Saiba o que Deus quer para você. Muitas vezes, irmãos, as coisas vêm na nossa mente: ah, poxa vida, eu poderia ir para uma outra cidade, eu poderia ter um outro tipo de trabalho, Mas espera aí, qual é o propósito de Deus na sua vida? Você tem que ter isso de forma sóbria, clara na sua mente. Sofrer as aflições. A gente passa por aflição, irmão. Tem coisas que a gente pode fazer, tem outras que a gente não pode, tem momentos que a gente pode estar junto, tem momentos que não, mas a gente tem que sofrer, fazer a obra, cumprir o nosso ministério, porque nós, irmãos, esperamos pela vinda do Senhor. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo fala assim: ó, eu combati o bom combate, eu já acabei a minha carreira, meu caminho está acabando, Timóteo, mas você ainda não. Então seja sóbrio, cumpra o seu ministério. Eu já estou sendo oferecido, mas eu não me importo, porque a minha esperança é que eu vou receber o prêmio do Senhor, o justo juiz, na sua vida, e nós também receberemos, mas temos que cumprir com o nosso propósito, com o nosso ministério, que nós possamos, irmãos, abraçar esta obra e cumprir com o nosso ministério. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Talvez você não saiba qual é o seu propósito. Vamos orar juntos, para que Deus possa mostrar de forma clara, para que você possa cumprir a sua carreira, pegar o seu caminho e colocar o seu propósito em primeiro lugar, de servir a Deus, de trabalhar nesta obra, de pregar o Evangelho, de ser um exemplo de cristão aos que estão no mundo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, pelos exemplos que nós temos na Tua Palavra, de homens como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, como os profetas, como os apóstolos, como Paulo, que queria somente cumprir com a sua carreira, com o seu ministério, de ser testemunha da graça de Deus. E assim o fez, ó Pai, e ele combateu esse bom combate, e ele cumpriu a sua carreira, mas ele guardou a sua fé. Que nós possamos também, ó Pai, sermos sóbrios e estarmos colocando sempre o propósito do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Abençoa, Pai, os Teus servos aqui reunidos. Abençoa aqueles que estarão nos assistindo pela internet. Mostre, ó Pai, a Tua vontade, o Teu ministério a cada um de nós, e ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos com o Teu propósito nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos servir, ainda que seja nas aflições, no choro,
nas tribulações. Pai, obrigado. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, pela Tua graça, nos alcançou e nos deu esse privilégio de podermos ser Suas testemunhas. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos por esta igreja, por o trabalho que nós fazemos aqui, e pedimos que o Senhor continue nos orientando, nos ajudando, para que possamos cumprir com a Tua obra, Pai. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos.